A gente vai conversar então agora com o deputado federal e presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves, que já está conosco inclusive por imagens. Muito bem-vindo, deputado, bom dia. Bom dia, um prazer enorme falar com vocês. Prazer é nosso, deputado. Bom, quero dizer que ontem eu acompanhei a entrevista que o senhor concedeu ao antagonista. Claro que foi questionado a respeito do fato de se será de fato candidato ou não. E aí eu até anotei umas expressões aqui que o senhor utilizou. O senhor disse que só vai assumir uma candidatura quando for minimamente viável e não for apenas uma aventura para demarcar terreno, para tomar posições. Sei que de um dia para o outro é difícil ter uma atualização, mas quero já começar por aí te perguntando se a gente pode já, de ontem para hoje, chamar efetivamente de candidato, se isso ainda está sendo discutido, como é que está esse ponto, o deputado? Então, mais uma vez, Marcela, Letícia, a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, obrigado pela audiência tão qualificada ontem, né? Na verdade, Marcela, eu reassumi a presidência do PSDB alguns meses atrás com um objetivo: recolocar o PSDB na primeira prateleira da política nacional. Desde que o PSDB se fragilizou, e essa é uma realidade, né, com a qual nós temos que conviver por inúmeras razões, nós demos espaço a esse radicalismo, a essa polarização que tão mal vem fazendo ao país. O PSDB, já na janela partidária, inverte uma curva de queda e foi o partido que proporcionalmente mais filiou parlamentares. E eu estou reunindo, Marcela, em torno, vamos dizer, dessa nova direção do partido, muita gente que nos ajudou em 14 e outros que ao longo do caminho se somaram a nós para construir um projeto de Brasil. Esse sempre foi o meu objetivo, qualificar essa eleição, qualificar a discussão tão rasa com a qual nós estamos convivendo hoje. Você vai se lembrar, alguns meses atrás, eu fiz um convite público ao governador Ciro Gomes para que assumisse a candidatura à presidência da República. Eu tenho que reconhecer, e reconheço isso de público, que ele tinha já um compromisso assumido com a população do Ceará, e eu espero realmente que ele possa ser exitoso para encerrar esse ciclo petismo no Ceará, e ele, portanto, declinou desse convite. E eu, a partir das últimas 3 semanas, passei a receber manifestações espontâneas do Brasil inteiro, de lideranças como o próprio Ciro Gomes, Tasso Gereissati, Roberto Freire, dentre tantas outras, Paulinho da Força, para que eu assumisse uma candidatura presidencial. Eu sei, Marcela, que esse quadro hoje, essa bolha da polarização, é muito difícil de ser furada. Mas eu temo que qualquer uma das alternativas hoje que aparece à frente das pesquisas, se vitoriosa, vai nos levar a mais 4 anos de um país dividido ao meio e muito tempo pela frente ainda. Então, qual que é o meu papel hoje? É tentar trazer a discussão para o centro, tentar trazer uma discussão sobre um projeto de Brasil transformador, com a política fiscal adequada, que impeça a continuidade do crescimento da taxa de juros, né? Com planejamento, Marcela, com um grande pacto nacional. É isso que o Brasil precisa, as pessoas precisam voltar a conversar, né? Eu sou de uma escola política que diz que alguém, por ser seu adversário hoje, não tem que ser seu inimigo, né? E o PSDB transita nesse centro, podendo conversar com a esquerda, podendo conversar com a direita sobre um projeto de Brasil. Se isso, e eu concluo para responder a sua pergunta, vai se transformar numa candidatura minimamente viável, o tempo é que vai dizer, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não estou fugindo à minha responsabilidade como dirigente partidário, né, que esse ano completou 40 anos de mandatos consecutivos. Talvez eu seja o único político em atividade, né, com 40 anos consecutivos de mandatos eletivos. Jamais fiquei sem mandato eletivo. Fui governador, fui presidente da Câmara dos Deputados, fui líder do Fernando Henrique no momento das reformas mais transformadoras que esse país viveu, como a lei de responsabilidade fiscal, como as privatizações das telecomunicações, enfim. Eu quero trazer essa minha experiência e essa minha vontade de ajudar o Brasil, contribuindo para o debate. Se isso daqui a 3 ou 4 semanas derivar para uma candidatura, né, tudo bem, eu tenho que estar pronto para ela. Aliás, eu me preparei minha vida inteira para isso, né? Mas se isso for algo inviável, impossível, eu quero me somar a qualquer outra força que possa furar essa polarização, porque, repito, qualquer um dos 2 candidatos colocados à frente hoje que vença as eleições, nós teremos um futuro muito difícil pela frente. Então, vontade e apetite para uma candidatura tem aí, pelo que eu estou entendendo, né, deputado, a partir da fala do senhor. E já tem até pesquisa que envolveu seu nome aí recentemente.
Eu acho até que precipitadamente, porque eu fui até surpreendido ontem com uma pesquisa que coloca o meu nome sem eu ser candidato. Esse movimento começou há 10 dias, nem há 2 semanas, né? Ali estão candidaturas que estão colocadas, algumas do Lula desde sempre, as outras há algumas mais de ano, outras um pouco mais recentemente. Então, esse não é o nosso foco agora. O que eu estou fazendo? Eu estou reunindo pessoas qualificadas, como eu fiz em 2014. Porque em 2014, Marcelo, o Brasil estava numa encruzilhada. Ele tinha 2 opções de caminhos a seguir. Nós construímos talvez o mais vigoroso projeto de transformação do país. A área econômica do nosso governo, e eu já havia anunciado, seria comandada pelos pais do Plano Real. Armínio Fraga seria o ministro da Economia, todos os outros mentores, economistas com enorme espírito público e altamente talentosos, né? Se preparavam para participar do governo. O meu chanceler, Marcelo, eu não disse isso durante muito tempo, mas tenho dito mais recentemente, seria o presidente Fernando Henrique Cardoso, que já tinha aceito o meu convite. Eu ia fazer um governo não de um partido político, de excelência. O que ocorre? O Brasil opta, e eu tenho que respeitar o resultado das urnas, o Brasil opta por essa nova matriz econômica da presidente Dilma, que, como ela mesma disse, fez o diabo para vencer as eleições e fez tanto que sequer consegue permanecer no cargo. O Brasil entra num processo recessivo maior da nossa história, com 3 anos consecutivos de crescimento negativo. Nos 3 anos seguintes à eleição da presidente Dilma, o mundo, Marcela, cresceu em média o seu PIB em torno de 6%. Foi o crescimento médio do PIB do mundo. O do Brasil decresceu 6,7% naquele período. Era tudo que eu anunciava lá atrás, não é? E, infelizmente, até hoje, nós estamos vivendo as consequências daquele desatino, daquela irresponsabilidade fiscal para vencer as eleições. E eu trago já um tema mais atual, o momento de hoje, para aquilo que nós vivemos lá. Eu faço um paralelo com o Lula 3, que é esse que nós estamos vivendo no seu último ano. Ele está muito parecido com o Dilma 1, com o momento da nossa eleição. Lá, o déficit acabou sendo de 3,5% do PIB, com uma dívida bruta de 64%. Hoje, sobretudo com essas medidas eleitoreiras do presidente da República, já há estudos que mostram que o déficit será de 3,4% do PIB. Só que agora com a dívida bruta de 84% do PIB. Isso significa que nós poderemos ter um impacto de quase 0,5% a mais só por essas últimas medidas eleitoreiras do presidente da República na inflação. Qual é a consequência disso? O Banco Central age para segurar a inflação, aumentando a taxa de juros, que desaquece a economia e deixa de gerar empregos. Nós estamos num ciclo vicioso, perverso e que vai custar muito caro ao Brasil. Porque, concluo, o PT sempre olha para o PT. Para o PT é mais importante fazer o diabo novamente para vencer as eleições do que organizar o país para que os brasileiros possam ter um futuro melhor. Deputado, eu queria aproveitar, né? O senhor começou o primeiro mandato como deputado em 1987, né? Estava checando aqui, e eu acompanhei também uma boa parte dessa carreira, né? Enfim, vários veículos onde eu trabalhei, e queria tentar entender quem é o PSDB agora, né? Porque em alguns momentos ele foi o partido, de fato, que ancorou, né, as disputas com o PT ao longo de várias eleições majoritárias nos últimos anos, e depois, em uma certa medida, ele aderiu ao projeto bolsonarista, inclusive, né, dando um pouco do seu aval ali, né, à candidatura. Como o senhor vê quem é o PSDB hoje? Pelo que o senhor está dizendo, não tem um alinhamento ao bolsonarismo, né, pelo que eu estou entendendo, mas gostaria de ouvir o senhor sobre isso, porque a gente já sabe da oposição ao PT, que é histórica, né? Quem é o PSDB hoje e como ele se posiciona nesse tabuleiro político que a gente tem hoje? A pergunta é muito adequada, até porque até muitos tucanos têm essa dúvida hoje, né? E a minha disposição de reassumir a presidência da República é muito nesse sentido, de reunificar o partido. O que ocorreu com o PSDB mais recentemente, para não cansar vocês com a história? Em 2022, nós fomos impedidos por lideranças do próprio PSDB de ter um projeto nacional, de lançarmos uma candidatura. Você vai se lembrar, e você acompanha a política tão de perto há tanto tempo, né, que eu insisti muito para que nós pudéssemos ter o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como nosso candidato.
Mas naquele momento o projeto paulista, comandado pelo ex-governador João Dória, se sobrepôs ao projeto nacional. Então, seja os recursos do partido, a estratégia do partido, ela visava unicamente garantir ou ajudar na vitória do então vice-governador Rodrigo Garcia, que infelizmente acabou não indo para o segundo turno. No momento em que nós não tivemos candidatura presidencial, o partido se dividiu. Você se refere aí à proximidade com o bolsonarismo. Na verdade, foram algumas figuras, o próprio Dória, né, no momento da sua eleição, ele achou conveniente, e fez isso em caráter pessoal, lançar ali o Bolsodória, ao mesmo tempo que lideranças expressivas do partido, como meu vice-presidente, meu candidato a vice, Aloysio Nunes, senador por São Paulo, Pimenta da Veiga, dentre tantos, Otácio Gereissati, declararam apoio ao Lula, né? Mas o PSDB, Marcela e Letícia, ele é o único partido político em atividade no Brasil que não sucumbiu, que não se curvou nem ao governo Bolsonaro, nem ao governo Lula. Isso é um ativo político que nós temos. Nós estamos equidistante desses extremos. É claro que, do ponto de vista conceitual, nós somos adversários do PT. Eu não acredito que o PT, por exemplo, se esforce para ter políticas públicas de superação da pobreza. Eu acho que, como estão os programas sociais hoje, buscam muito mais a manutenção desse status quo, a fidelização desses eleitores, do que a superação efetiva da pobreza através de portas de saída para os programas sociais. A lógica do PT na sua política externa é o alinhamento ideológico, né? Como foi do Bolsonaro na outra ponta, né? No outro extremo. O PSDB defende um pragmatismo na política externa, eficiência na gestão pública, metas, planejamento. Eu fui governador de Minas por 8 anos. Minas Gerais não é o estado mais rico do Brasil e tampouco mais homogêneo, ao contrário. Nós temos um Nordeste incrustado no nosso território e nos orgulhamos muito dele. Mas consegui levar Minas a ter a melhor educação fundamental do Brasil em todas as 9 séries. A melhor saúde da região Sudeste. Isso quem dizia era o governo do PT, que governava o Brasil à época, né? Lembra que eu fui governador com Lula, presidente da República. Os maiores investimentos, os melhores resultados em segurança pública da nossa história. Mas não fui eu que fiz, foi o planejamento que fez. Pessoas qualificadas fizeram isso. E eu quis levar isso para o Brasil, eu quis discutir isso. E na época eu fui bombardeado quando eu falava, gente, os programas sociais, eles estão aí para ficar, já são programas de Estado, não é? Mas nós temos que permitir, sobretudo aos mais jovens que hoje se beneficiam dessas bolsas, né, que se qualifiquem, né, que não tenham no futuro como o objetivo ou destino deixar para o seu filho de herança um cartão do Bolsa Família. Né? Essas pessoas podem mais. Vamos qualificá-las através do Sistema S, com apoio dos governos estaduais, do setor privado, né? Regiões turísticas para o turismo, regiões do agro para o agro, regiões industriais para a indústria, enfim. Eu tinha muita vontade de fazer algo transformador no Brasil. Infelizmente não conseguimos. Mas eu não perdi a esperança de recolocar o PSDB de novo em condições de, quem sabe, que não seja agora, mas quem sabe no futuro próximo, reeditar isso, transformar novamente a política em instrumento de melhoria da vida das pessoas, independente da sua convicção ideológica, de a qual partido pertençam. Porque o Brasil está cansado desse projeto de poder pelo poder que tanto mal vem fazendo a todos nós. Agora, deputado, existia até uma proximidade, às vezes, né, do PSDB e o PT em algumas pautas, né, como o senhor bem disse, muitos programas sociais foram ali, tiveram origem no governo FHC e depois foram ampliados, remodelados, especialmente ali nos primeiros mandatos do Lula. Eu lembro também do voto lulécio, né, que votavam em Lula na presidência e no senhor como governador. Me parece que, em certa medida, existia uma polarização um pouco menos distante entre PT e PSDB do que o que a gente tem hoje entre PT e PL, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de lembrar, deputado, é que depois da campanha de 2014, que foi uma campanha muito dura, o senhor bem lembrou ali a questão de fazer o diabo, enfim, campanhas na televisão muito delicadas, né, muito, muito duras em relação aos opositores. Eu lembro que o senhor entrou com um pedido de auditoria no Tribunal Superior Eleitoral para verificar a lisura da eleição presidencial. Foi a primeira vez que isso foi feito ali, né, e eu queria entender como o senhor vê esse gesto à luz de tudo que a gente viveu
depois, nessas últimas décadas, né? Aliás, foram 12 anos, é isso, né? Não são décadas ainda. Então, sobre a distância, né, entre PT, PSDB PSDB e PL, ou mesmo PT e PL, e sobre essa questão das urnas, que eu acho super importante a gente retomar esse... Não, eu acho ótimo falarmos sobre isso. Em relação ao PSDB e ao PT, a nossa oposição a eles é conceitual, né? O PT tem um vício muito grande, né, do aumento incontrolável dos gastos públicos sem a geração de correspondente receita para eles. É o aparelhamento também indiscriminado da máquina pública. Você falava que de 14, eu estava me lembrando que eu recebi alguns programas meus da campanha recentemente, quando eu falava, vão quebrar os Correios, é preciso parar com esse aparelhamento. Todas as superintendências estaduais dos Correios já eram, desde aquela época, ocupadas por militantes petistas, gente que não tinha a menor noção de gestão. Então, olha o rombo que está aí hoje, não é? Olha o rombo dos Correios, está se tornando absolutamente inviável. Eu falava da utilização dos bancos públicos, né, que estavam quebrando e, enfim, acabaram, na verdade, por quebrar o Brasil. Mas eu sempre tive uma relação, enquanto governante, republicana com o PT, e o Lula comigo, inclusive. Quando eu fui governador e ele presidente da República, eu era oposição a ele, talvez um dos líderes mais eloquentes à época da oposição, mas nunca deixei de conversar com o presidente, nunca deixei de estar com ele para defender os interesses de Minas Gerais, às vezes até tomando uma cachaçinha com ele. O Lula, você não pode ficar muito tempo perto dele, porque ele é um encantador de sereia, né? Senão ele acaba te convencendo. Mas foi uma relação altiva, como deve ser nas democracias. Hoje não há mais espaço para isso, né? Nós ganhamos do PT, eu acho que o PT, diferente da gente, né, teve mais dificuldade de aceitar os resultados. Você se lembra que mesmo no momento do Plano Real, né, era o Fórum FHC o tempo inteiro. Aliás, se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos lembrar que essa defesa intransigente que o PT faz da democracia, ela é flexível, eu diria, não é? Quando lhe é conveniente, eles a defendem. Mas em 1985, quando Tancredo foi candidato no colégio eleitoral para colocar fim a 21 anos de ditadura no país, o PT, o que fez? Ficou contra e expulsou os parlamentares que votaram em Tancredo. Depois, na Constituinte, você lembrou aqui que eu fui constituinte, cheguei em 87, me elegi em 86, por isso eu estou dizendo que eu completo 40 anos agora, eleito, né, agora em 2026, né, eu vi o líder do PT subindo na tribuna para defender o voto não a essa Constituição que eles hoje tanto defendem, sem fazer qualquer meia-culpa. E esse líder chamava-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi à tribuna para defender o voto contra a Constituição. Veio o Plano Real, né, mais extraordinária transformação na vida das pessoas mais pobres, porque essas é que não tinham como se defender do imposto inflacionário, tinham que receber o salário e sair correndo no supermercado, porque 2 horas depois podia ter um reajuste de preços. O PT votou contra o Plano Real. A lei de responsabilidade fiscal, que colocava limites nessa gastança desenfreada, que até hoje eles defendem, o PT votou contra. Então, a nossa oposição em relação ao PT, ela é conceitual. Mas isso não me faz ser inimigo do presidente da República. Me faz querer muito que ele encerre esse ciclo, né, e viva confortavelmente, com muita saúde, a sua aposentadoria, mas permita o Brasil sair dessa camisa de forças. A segunda questão que você coloca é em relação às eleições de 2014. E essa narrativa que começa com o próprio presidente Lula, de que eu contestei o resultado das eleições, eu admito que ela cresceu muito, né? Porque é difícil, a gente voltando no tempo, dissociar 2014 do que aconteceu depois. Mas eu quero aqui fazer um esforço, se você me permite, para isso. Há uma liturgia nas democracias de que quando o candidato derrotado declara que foi derrotado, encerra-se ali o processo eleitoral e está admitida a vitória do oponente. 15 minutos depois de o Tribunal Superior Eleitoral consagrar o resultado que dava, por uma pequena margem, a vitória à candidata Dilma, eu telefonei para o Palácio da Alvorada para cumprimentá-la. Falei com ela, ela não teve a delicadeza de registrar isso, que também fazia parte da liturgia, né, das democracias mais civilizadas, né, de registrar esse telefonema, até como um marco de que ali se encerra a disputa eleitoral. E eu disse a ela, presidente, o país está dividido, conte comigo para abaixarmos um pouco a temperatura para que a senhora possa cumprir com o seu papel.
Infelizmente, ela não conseguiu sequer permanecer no cargo. O que é que ocorreu ato contínuo? Existiam naquela época, olha bem, e não havia Bolsonaro ainda como figura pública nacional, não havia muito menos bolsonarismo, né? E essa questão das urnas que acabou sendo usada do ponto de vista eleitoral pelo ex-presidente. Naquele momento, existiam denúncias do país inteiro de insegurança sobre o sistema. Era real. O que nós fizemos? Procuramos o TSE, foi uma decisão conjunta, unânime do partido na época, para, junto com o TSE, fazemos uma auditoria. Foram convocadas figuras de fora do Brasil, professores da área das universidades brasileiras. Eram 12 pessoas, se não me engano, que examinaram as urnas até em defesa, é difícil dizer isso, da própria urna eletrônica. A urna eletrônica, Marcela, ela começa com a minha presidência da Câmara dos Deputados. Foi ali que nós aprovamos a criação das urnas, ao lado do ministro Carlos Veloso, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela é um avanço inestimável, mas é um processo que precisa de aprimoramentos permanentes. Por que o Brasil é o único sistema eleitoral do mundo que qualquer busca de aprimoramento é questionada? O problema é que defender aprimoramentos transformava a pessoa em bolsonarista. Mas o que nós fizemos lá atrás foi algo que, a meu ver, buscava tirar a desconfiança que uma parte da população tinha, talvez uma outra ainda continue tendo, em relação às urnas. Mas jamais, em qualquer momento, eu questionei o resultado das eleições ou a lisura das urnas eletrônicas. Essa é a verdade. Deputado, a gente ouviu antes aqui da nossa conversa, da entrevista aqui com o senhor, o cientista político Maurício Ramos, ele que é professor da FESP, que inclusive disse que acompanharia aqui essa nossa entrevista, e eu o questionei a respeito da terceira via, né, dessa tal terceira via que todo mundo sempre fala quando a gente se aproxima das eleições, sobretudo eleições presidenciais. E ele disse o seguinte, que terceira via para ele é quase como uma entidade fantasma, está sempre chegando, sempre sendo prometida, mas não vem, né, não chega, não se concretiza de fato. Eu quero ouvir o senhor a respeito disso, porque em sendo candidato, então, como é que o senhor, e mesmo não sendo, né, vamos colocar aqui nesses termos, como é que o senhor avalia, para além de PT e PL, por exemplo, se a gente ficar ali entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, os demais candidatos, o senhor avalia alguém como uma possível terceira via, ou o senhor mesmo, caso seja de fato candidato? Olha, esse termo terceira via é um termo que ficou um pouco cansativo, né? Eu não vejo nas duas vias, vamos chamar então, já que temos a terceira colocada, né, a do lulopetismo e a do bolsonarismo, como vias que nos levam ao futuro. Então eu diria que o Brasil precisa de uma nova via, uma via que olhe para frente com generosidade, sabe, sem radicalismo, sem ódio. É uma utopia? Mas para mim a política é o exercício, né, a busca de utopias, né? É muito cômodo de dizer, ó, não tem jeito. E eu vejo muita gente, amiga minha, gente que está indignada com o que está aí, como milhões de brasileiros votando não, né? Eu não gosto do Lula, eu voto no Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, eu voto no Lula, mas não são nenhuma coisa nem outra, né? O que o PSDB está fazendo? É um esforço enorme para falar para essas pessoas. Para dizer, olha, é possível, sim, nós tentarmos construir um caminho. Porque mesmo que não consigamos, e eu estou sendo aqui mais uma vez, Marcelo, muito realista, para essa eleição, nós temos que plantar essa semente. Se nós tivéssemos feito isso em 2022, com a candidatura que foi impedida, né, pela estrutura de poder do PSDB na época, comandada pelo ex-governador João Dória, que impediu, mesmo com a sua saída, que nós tivéssemos uma candidatura, talvez nós tivéssemos com essa nova via já um pouco mais adiantada. Mas eu não vou deixar de buscar qualificar esse debate. Mas o diagnóstico que eu falo, e agradeço a audiência qualificada do Maurício, é que qualquer um dos dois que vença as eleições vai nos levar a mais um grande período de radicalismo, de divisão do país, onde a agenda dos grupos ou a agenda dos extremos prevaleça sobre a agenda nacional. O que nós precisamos no Brasil demanda conversas, demanda consensos. As reformas do Poder Judiciário que eu defendo, a reforma do Poder Legislativo, limites de gastos ao Poder Executivo, isso demanda um grande pacto nacional. E ele jamais vai ocorrer enquanto os representantes dos extremos estiverem comandando o país. Infelizmente, o presidente Lula, que teria tido talvez a oportunidade histórica, não é,
de construir uma sucessão de unificação ou fazer gestos de pacificação, prefere sempre fazer o gesto em favor do PT, em favor da manutenção do poder. Portanto, eu não tenho, e vou responder mais objetivamente a tua pergunta, Marcelo. No quadro atual, eu não vejo nas outras candidaturas colocadas, eu as respeito todas, ainda pode ser até que isso mude, né, a capacidade de falar com esse centro. Eu as vejo, a dos dois governadores em especial, ex-governadores, muito mais como sucedâneas de um eventual fracasso do candidato Flávio Bolsonaro, do que, até pelas suas vinculações, né, muito sólidas com o bolsonarismo, do que a capacidade de trafegar nesse centro. E vou fazer um diagnóstico aqui, não sei se o Maurício, vocês vão concordar comigo. O que ocorreu em 18 foi com a parcela maior desse centro, desses eleitores que tradicionalmente votavam no PSDB, enfim, foram com o bolsonarismo, porque o Bolsonaro representava a oposição ao PT. Depois do governo Bolsonaro, de todos os equívocos, dos desgastes que houveram, uma parcela desse eleitorado em 2022, entre uma opção uma e outra, retorna ao PT. E o PT ganha por uma pequena margem, em torno de 1%. Eu temo que, mantidas essas duas alternativas, ao final, este centro tende a caminhar com o PT, ou uma parcela dele com o PT, o que seria suficiente para mais uma vitória do PT. É mais fácil um candidato do centro, né, sobretudo no segundo turno, obter o apoio da direita, do que, como está colocada a campanha hoje, a direita conseguir ter o apoio de todo o centro democrático que nós representamos. Letícia? Agora, deputado, o senhor, vamos fazer um exercício aqui, né? O senhor, se de fato consolidando um candidato neste pleito, né, registro de candidatura, digamos que, e imagino que tenha uma proposta importante para o partido, que é retomar, ter uma bancada relevante, né, no Congresso, que de fato dá poder, né, também ao partido. A gente sabe o poder do legislativo, embora muitas vezes a gente fique aqui discutindo o executivo, o legislativo ele é super relevante, então tem esse aspecto, mas digamos que o senhor não chega ao segundo turno. Num segundo turno polarizado entre PT e PL, o senhor ficaria de que lado? Olha, é uma pergunta que todo o político vai evitar responder, até porque isso significa também tirar a capacidade ou desestimular a possibilidade de uma opção. Mas eu vou lhe responder no ponto de vista pessoal. Hoje, a maioria do eleitorado do PSDB, e eu constato isso através de pesquisas, ficará à direita, a maioria. Mas uma parcela, que eu calculo hoje em torno de 30%, 35%, tenderá, até pelas questões regionais, locais, a ficar com o PT. E isso pode ser suficiente para dar a vitória ao PT, né? Então eu tenho que acreditar que ainda vai surgir algo novo no meio do caminho. Eu digo sempre que existe vida inteligente entre os extremos, digo também que o Brasil é maior que o lulopetismo e o bolsonarismo somados, e eu espero que a gente possa chegar lá na frente com uma opção diferente delas. Mas a radiografia que eu faço é essa. Em relação à bancada, como eu disse, nós fomos o partido que mais cresceu proporcionalmente na janela partidária. Nós tínhamos, Letícia, em 2022, 32 parlamentares. Quando eu assumi o partido, nós tínhamos 13 deputados federais. Hoje estamos com 21. A nossa meta é ultrapassar o que nós tínhamos lá em 22. Porque aí nós já voltamos para o jogo. A verdade, eu falo com a mais absoluta franqueza, né? Eu assumi a presidência do partido não com o objetivo de construir uma candidatura presidencial, mas recolocar o PSDB no debate com uma bancada sólida no Congresso. E isso nós vamos fazer em qualquer circunstância, tendo ou não tendo candidato à presidência da República. Mas acontece que eu acho que, não só como eu, muitos que estão nos ouvindo aí, estão também angustiados com a pobreza das alternativas que estão hoje colocadas. E tem me estimulado. Eu apenas tenho já uma estrada longa percorrida e não vou entrar numa aventura, a minha vaidade, e todos nós as temos, né, já está suprida. Eu não preciso ser candidato por ser candidato. O meu objetivo é fortalecer o PSDB, mas se lá na frente
Nós achamos que isso pode ser uma possibilidade, portanto, um risco e não uma aventura. Eu tenho que estar pronto e preparado para esse enfrentamento. Isso eu estou. Deputado, o senhor fez várias críticas aqui ao PT, né, que é esse adversário histórico aí do PSDB. Eu gostaria de saber a sua avaliação do governo Bolsonaro também, até do ponto de vista fiscal, né, que foi, enfim, o Bolsonaro ele foi eleito como uma plataforma mais liberal, com o Paulo Guedes no Ministério da Economia, né, se chamava Economia. Então, eu queria entender como o senhor vê esse governo e depois as consequências também, né, até o senhor falou, né, que a Dilma não retribuiu o protocolo ali, né, de falar que recebeu a ligação, e a gente sabe tudo que aconteceu depois da eleição de 22, o Bolsonaro não aceitando o resultado eleitoral, né, saindo do país, não passando a faixa, enfim, como é que o senhor vê esse governo Bolsonaro? E antes, deputado, só por gentileza, para complementar aqui a pergunta da Letícia, também te ouvi a respeito dos desdobramentos do caso Master, né? O que até tem sido chamado de caso Flávio, dentro do caso Master, as relações aí que se sabe, que se tem notícia a partir da reportagem do The Intercept Brasil, do senador Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Então, já aproveitar, já que a gente vai ouvir sua avaliação a respeito do PL, também sobre o caso Master. Olha, eu volto onde nós estávamos agora há pouco, né? O PSDB, apesar de inúmeros convites, não participou em momento algum do governo Bolsonaro. Mantivemos ali uma equidistância, que não significava, por exemplo, que nós deixássemos de votar pautas de interesse do país, como nós fizemos nos governos Lula. Nós não considerávamos a origem da proposta, considerávamos o efeito, a consequência da proposta. Votamos, portanto, a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, que o PSDB já defendia muito antes de Bolsonaro, repito, existir como figura nacional. Aí as pessoas nos confundiam, não, está próximo, votando a pauta do governo, não, pauta do país. Como nós condenamos a gestão da pandemia caótica no governo Bolsonaro. E o desfecho foi péssimo, para ele, inclusive. E o Bolsonaro conseguiu trazer de volta o PT, devolver o governo para o PT. Do ponto de vista econômico, eu diria que nós temos uma familiaridade maior com a pauta liberal. Mas o final do governo Bolsonaro foi esse, novamente, da gastança, não é? Talvez não tanto quanto chega agora o governo Lula III. Eu vi um documento ontem da Federação das Indústrias de Minas Gerais que já calcula que o custo dessas bondades de última hora ultrapassa 230 bilhões de reais. Isso não é brincadeira, isso vai ter um custo do ponto de vista inflacionário lá na frente e, por consequência, da taxa de juros extremamente grave. Então, nós somos, em relação ao PT, uma oposição conceitual. Mas o bolsonarismo é uma coisa muito recente, não é? Nos achávamos efêmera, né? Passageira. Hoje em dia eu já tenho dúvidas, porque eu acho que, mesmo que percam a eleição, eles vão continuar sendo intérpretes de um sentimento de uma parcela da população, se é 20%, 25%, um pouco mais, eu não sei. Mas eles estão aí. O PT, por outro lado, continua tendo a fidelidade de uma parcela dos brasileiros, talvez seus 30% históricos. Mas tem uma parcela do Brasil, 40%, 50%, que não é numa coisa nem outra, que estão aguardando uma alternativa. Se essa alternativa não surge, né, na verdade, eles optam pelo menos pior. Chegou a hora do Brasil parar de votar no menos pior para votar no melhor. Em relação ao Banco Master, todos nós, na vida pública, temos que dar respostas a todas as acusações que nos chegam. Eu próprio fui vítima, e eu quero falar sobre isso também em 2017, de uma das mais vergonhosas e covardes armações políticas do país, perpetrada por um cidadão chamado Joesley Batista, o sócio do governo, o dono do governo, né, que hoje é dono da eletronuclear, é o dono do monopólio dos bancos do INSS através do PicPay, né, está comprando as principais usinas geradoras de energia no país, conduz a nossa política externa em relações com a Venezuela e os Estados Unidos, enfim, prestar um serviço ao governo, tirando a mim e ao Temer da jogada. A justiça veio, né, inocentou a mim e a ele de todas as acusações, mas de lá para cá o Brasil é refém dessa polarização e desse radicalismo. Portanto, o meu papel, e eu falo isso com muito pé no chão, não é alertar
mais uma vez, como eu fiz em 2014, para os riscos dessa política expansionista do governo Lula para o Brasil e também da fragilidade da outra proposta. Eu acho que nós temos, pelo menos, o dever, né, de dar ao candidato Flávio a oportunidade de dizer o que pensa do Brasil. Eu ainda não sei, eu não julgo, né, até porque eu fui muito julgado já. Mas, obviamente, se ele não der respostas satisfatórias aos brasileiros, ele não terá êxito na sua caminhada. Deputada, eu quero aproveitar para abrir espaço para perguntas aqui da audiência. Tem uma pessoa que nos acompanha todos os dias aqui, que é o Denis Fontes Alvarenga, que ele mandou uma pergunta para o senhor. Ele disse o seguinte, começou aqui com uma introdução, dizendo: Plano Real já passa de 30 anos, completa, 32 este ano, agora em 2026. E aí ele diz, nesse tempo todo, o senhor acha que o real está mais forte? E, por outro lado, acha que o poder de compra do brasileiro poderia estar maior? Olha, o Plano Real foi a maior transformação da história contemporânea do Brasil, concebida por um conjunto de economistas altamente qualificados e com a força política. Primeiro do presidente Itamar, eu faço justiça a ele, que era o presidente no momento do Plano Real, Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, e depois implementada durante o mandato do presidente Fernando Henrique, com a oposição ferrenha do PT. E as transformações efetivas são aquelas que ultrapassam gerações, como é o caso do Plano Real. Hoje, nós temos um impacto sobre o poder aquisitivo dos brasileiros. Nós temos hoje, por exemplo, 80% das famílias endividadas, 30% desses 80% com dívidas em atraso, em razão, aí sim, da política conduzida pelos governos do PT. Essa taxa de juros exorbitante não cairá enquanto nós não sinalizarmos. Taxa de juros é expectativa, ela reflete aquilo que o mercado percebe que vai ocorrer lá na frente. Enquanto nós não tivermos um governo, como foram os do PSDB, responsável do ponto de vista fiscal, que sinalize para diminuição ou pelo menos para estabilização do déficit, nós não teremos redução de taxa de juros. E se inibe a economia, a pressão inflacionária continua crescente, com esses gastos excessivos, com os créditos que têm sido colocados de forma abundante no mercado, e isso impacta no poder de compra das pessoas. Repito, eu não me lembro, na nossa história, de um percentual tão expressivo dos brasileiros hoje endividados como que nós estamos vendo hoje. Mas isso não pode ser, na verdade, debitado na conta do Plano Real. Ao contrário. Felizmente, nós temos ainda, a partir do Plano Real, metas de inflação sob controle e gatilhos para que ela se mantenha sempre dentro da meta pré-estabelecida. Deputado, o senhor está aí, de novo, o senhor ficou como senador por, acho que foram 2 mandatos e agora 2 mandatos como deputado. O Legislativo, ele tem tido um papel cada vez maior no controle do orçamento, e a gente sabe que muitas vezes, seja por emendas ou mesmo na votação de pautas econômicas, muitas vezes o Congresso ele não ajuda nessa execução de uma política fiscal mais responsável. Embora a gente tenha aí o teto de gastos, a gente tenha a lei de responsabilidade fiscal, enfim. Eu queria entender como o senhor vê o papel do Congresso, já que o senhor também tem uma boa parte ali da sua vida pública ali, no futuro do país também, né? Porque é muito fácil a gente estar aqui discutindo essas propostas de executivo, mas se o Congresso não aprova ou aprova algo que seja contrário, isso de fato não acontece. Seja um governo de PT ou PL, né? Aí a gente não tô fulanizando, partidarizando, mas como é que o senhor vê o Congresso nessa história toda? Olha, sua colocação é perfeita, Letícia, perfeita de verdade. O Congresso tem que se autoconter também, mas ele cresce quando? Independente, eu pego aí a deixa da tua última fala, independente de ser um governo do PT ou um governo do PL, quando o governo é fraco, quando o governo se torna frágil, o Congresso assume responsabilidade do Poder Executivo. O Congresso ganha poderes, avança no orçamento da União a partir do governo, das dificuldades da segunda metade do governo Bolsonaro, e avança ainda mais no governo Lula, que é um governo, do ponto de vista congressual, frágil também, né? Eu defendo
Aí a vantagem, Letícia, de não ser candidato, né, não precisar falar coisas que apenas agradem a todos, nós temos que passar por uma reforma plena do Poder Judiciário. Eu defendo, por exemplo, mandato para os membros do Poder Judiciário, seguindo o direito alemão, a Suprema Corte alemã de 12 anos, talvez uma idade mínima de 50 anos, e defendo uma autocontenção do Poder Legislativo, para que as emendas parlamentares, que são um instrumento legítimo, eu respeito, é uma forma de interação do parlamentar com a base que o elege, mas ela precisa ser contida e estar inserida no planejamento do Poder Executivo. Quem planeja o desenvolvimento do país, as prioridades do país, do ponto de vista orçamentário, é o Poder Executivo. As emendas devem ser incorporadas aos programas do Poder Executivo, na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura, né? Eu defendo que não haja uma liberdade absoluta, como ocorre hoje, para cada um fazer o que quer. E, obviamente, um controle maior na utilização desses recursos. Portanto, isso para acontecer, de novo, vou falar aqui de utopia. É preciso de um grande pacto nacional. Eu fiz um pacto mineiro. Quando eu assumi o governo, Minas tinha a pior crise fiscal de todos os estados brasileiros. Nós não tínhamos, Letícia, dinheiro para pagar o salário de janeiro. E eu assumi em janeiro. Reuni os outros dois poderes, fizemos um pacto de que ninguém gastava nada, o orçamento daquele ano ia ser 30% do executado no ano anterior, no ano seguinte repetia a dose, 30% do executado, 30% de cortes, desculpa, em relação ao executado nos 2 anos anteriores, e Minas se ajustou, passou a ser o estado que mais investia no país. Então, eu acredito em gestão pública. E o tema mais distante, tanto do governo do PT, assim também como foi no bolsonarismo, é gestão pública, é planejamento, né? Metas de desempenho, remuneração por metas, né? O Brasil a gente acaba se acostumando um pouco, eu acho, com a mediocridade, a verdade é essa, quando a gente convive muito tempo com ela, né? O Brasil merece muito mais, o Brasil pode muito mais, o Brasil tem potencialidades extraordinárias adormecidas, porque a lógica desse atual governo, que vem se perpetrando e quer ficar por mais um tempo, é isso. Aumento das políticas sociais, de distribuição de renda, e do outro lado, para compensar isso, aumento de carga tributária. Onde é que nós vamos parar? Que país é esse que nós queremos construir lá na frente? Sem empreendedorismo, sem apoio a quem investe, né? Com os impostos extorsivos, né? Não é o país que nós merecemos, que nossos filhos e netos merecem. Pode ser uma pregação solitária, mas ganhando ou não eleição, sendo ou não sendo candidato, eu vou continuar dizendo e defendendo aquilo em que eu acredito, que é uma transformação, uma revolução. Quem sabe um novo plano real, também na área social, para reorganizar os programas sociais, nos adequarmos às novas relações de trabalho, que não são as mesmas de 20 anos atrás, né? Convivemos com as novas tecnologias, com a inteligência artificial em favor da população, sobretudo de mais baixa renda, né? Pragmatismo na nossa política externa, sem alinhamentos ideológicos num campo ou no outro. Enfim, o Brasil poderia estar sonhando com algo diferente, mas isso só vai acontecer quando essa bolha da polarização for de verdade rompida e furada. Deputado, para encerrar, eu quero aproveitar para te ouvir sobre alguns dos temas que estão bastante em pauta, que quando a gente olha aqui o noticiário, quando a gente faz aqui o noticiário, né, porque a gente todos os dias tem aqui o jornal, e a gente tem falado muito sobre essa classificação. Eu também quero te ouvir do ponto de vista da política externa, então, né, essa classificação por parte do governo dos Estados Unidos, das facções criminosas PCC e Comando Vermelho como terroristas, e aí houve aí a reunião do senador Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump. Hoje a gente está observando as repercussões em torno dessa tarifa de 25% que foi proposta pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Claro que não necessariamente tem conexão um caso e outro, mas quero te ouvir a respeito da política externa. Como é que o senhor avalia que tem sido feita a política externa por parte do governo do PT e essa, digamos, interferência que foi feita por parte do senador Flávio Bolsonaro, que se desdobrou nessa classificação, deputado? Olha, a condução da política externa brasileira é historicamente precária, porque ela privilegia alinhamentos ideológicos. Quanto tempo nós ficamos aí
vendo o presidente Lula fazendo afagos ao governo da Venezuela, ao presidente Maduro, né? Há um ano e pouco atrás, Maduro esteve no Brasil e deu uma entrevista ao lado do presidente Lula. O Lula dizia, não, a Venezuela é uma democracia, né? É uma questão de narrativa. E eu vou dizer algo que eu não tinha dito ainda. Não sei vocês, mas eu senti falta, nessa última visita que o presidente Lula fez à Venezuela, dele ir lá fazer uma visita ao seu companheiro democrata Maduro, ou até mais, pedir ao presidente Trump a liberdade do presidente Maduro, né? Ele nem tocou nesse assunto, porque as relações ali, eu acho que elas, além da questão ideológica, tinham uma relação muito pragmática, comercial. E falando já de Itamaraty, de política externa, e vou chegar nessas duas medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos, mas eu passo por uma antes, para mostrar a influência desses sócios do governo que nos tiraram da disputa eleitoral de forma canalha, de forma covarde. No ano passado, vocês vão se lembrar, vazou que o Itamaraty, em nome do governo federal, do governo brasileiro, havia enviado 2 documentos ao governo americano falando de prioridades do Brasil, ambos de interesse da JBS, dos irmãos Batista, inclusive em relação à entrada deles na área de energia e de petróleo na Venezuela. Isso vazou, alguns parlamentares com a lei de acesso à informação buscaram acessar esses documentos, a imprensa, alguns veículos de imprensa também solicitaram na época, isso foi em julho do ano passado, acesso a esses documentos. O que fez o governo do presidente Lula? Decretou sigilo, não, que isso não era bom para as relações com os Estados Unidos. Então, no momento em que a política... Mas só que esse documento chega nos Estados Unidos. Aí eu acho que o Brasil se desrespeita, né, também na condução dos seus negócios externos. Portanto, a política ideologizada do PT na condução da política externa atrapalha relações com outros países. Mas eu volto na questão primeiro da segurança, né, da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas, né? O governo Lula e o governo do PT sempre foi muito leniente com a questão da segurança pública. Eu vi agora que o presidente estava aguardando a aprovação da PEC da segurança no Congresso para criar o Ministério da Segurança. Em 2014, eu propus a criação do Ministério da Segurança com a integralidade dos recursos do fundo penitenciário e do Fundo de Segurança para os estados, com a obrigatoriedade desses investimentos. Hoje nós temos cerca de 30% desses fundos sendo investidos. E o governo do PT, o governo na época, que era já o governo da Dilma, mas o PT, radicalmente contra. Eu acho que o governo brasileiro perdeu ali uma oportunidade de ser ativo, de ele buscar essa interlocução. Ajuda para enfrentar as organizações criminosas do Brasil, eu acho que ela é muito bem-vinda. Mas se o governo do PT toma a iniciativa de discutir os limites para essa ação, cooperação, sim, com os organismos de inteligência dos Estados Unidos, até porque o Brasil sozinho está se mostrando incapaz de enfrentá-las, mas no momento em que o governo, de forma passiva, fica apenas no discurso de condenação, abre espaço para medidas como essa e que geram preocupação em setores da economia. Eu reputo, parte dessa responsabilidade é pela forma leniente, lateral, com que o governo do PT, que nos últimos 24 anos, Letícia, governou o Brasil por 17, se minha conta aqui não está errada, tem uma responsabilidade nisso também. Portanto, a diplomacia brasileira tem que se requalificar. A democracia brasileira, que é conduzida hoje de forma ideológica pelo ex-ministro, meu amigo Celso Amorim, mas de quem discordo profundamente, sobretudo no seu conceito mais amplo de democracia, nos fragilizou e fragilizou muito. E há sempre a tentativa de ganho eleitoral com essas decisões, né? Eu vi o presidente da República voltando da última visita ao presidente Trump, se vangloriando, e nas redes os seus aliados comemorando que ele havia tirado um sorriso do presidente Trump. Meu Deus do céu, onde nós chegamos, né? E o Flávio, até pelo alinhamento mais próximo, ideológico que tem com eles lá, surfando nessa onda. Mas não é o interesse do Brasil que está sendo tratado, né? Cada um quer ali tirar uma casquinha e buscar ter algum ganho eleitoral. E essas medidas anunciadas hoje, elas são, a meu ver, mais graves ainda do que o tarifácio,
né, que chegou a taxar em até 50% alguns produtos. Porque vocês vão se lembrar, ele foi derrubado pela justiça americana, porque foi feito sem amparo legal. Essas medidas, pelo que eu estou informadas, elas se calcam, se embasam numa legislação aprovada nos Estados Unidos em 1970. Né? O que nós temos agora? Nós temos até julho, mês de julho, que é o cronograma final para essas negociações, para tentar negociar, e negociar de forma não ideológica, né? Para que haja algumas compensações. Eu acho que o fato de nós termos uma lista, né, expressiva, segundo a imprensa está noticiando, a notícia é muito recente, é de hoje de manhã, mais de 70 páginas, eu confesso que eu não vi ainda esse documento, né, de exceções. Isso abre espaço, eu acho, para uma negociação. O Brasil tem que ver aquilo que é essencial e negociar politicamente, com altivez, e não buscando sempre um faturamento eleitoral, porque a relação com Trump hoje, de alguma forma, por bem ou por mal, impacta nas eleições brasileiras. Tá certo, quero te agradecer, deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Deputado, obrigada pelo espaço, pela disponibilidade, sempre bem-vindo por aqui. Bom dia. Eu que agradeço e parabéns pela qualidade da entrevista, aqui sempre às ordens.